Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e eu convido você hoje aqui no Quinta com a Palavra para a gente continuar as nossas leituras, as nossas reflexões, como nós temos feito ao longo desse ano, sobre o livro de Provérbios, né? E hoje a gente começa o capítulo 10. E apesar do capítulo 10 não ser tão grande, faremos ele em 3 partes para que a gente leia os versículos e faça ali as nossas considerações de uma forma tranquila, calma e clara. Convido você a fazer a leitura, se você tiver com a sua Bíblia aí perto, do capítulo 10 do livro de Provérbios, dos versos 1 ao 9. Mas se você não tiver, não tem problema, eu vou fazer uma breve leitura aqui e a gente vai pontuando as nossas reflexões. Vamos lá? Capítulo 10 do livro de Provérbios, que diz exatamente assim a partir do verso 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palpador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Esse capítulo 10 do livro de Provérbios, o Senhor ele nos apresenta diversos conselhos acerca da vida, né? A gente já pôde observar nesses 9 versos, acerca das intenções e do nosso proceder, né? Na nossa rotina, da nossa preocupação. E aqui a gente pode começar a reflexão da seguinte forma, que já no primeiro verso, né? O capítulo 10, ele reflete uma verdade que todos os que são pais e mães podem confirmar para a gente, mas ainda que você ou eu, ou se você estiver me assistindo nessa noite, não seja nem pai nem mãe, todos nós somos filhos e a gente pode identificar nossa vida a essa verdade, nós vivemos essa verdade, que é exatamente a preocupação e a alegria quando nós, por exemplo, agimos com sabedoria, né? Quando nós estamos ali no caminho justo, no caminho correto, os nossos pais se alegram, porque eles identificam que nós aprendemos deles o bom legado. Então, nós estamos ali refletindo com as nossas ações o bom legado. Mas, quando nós agimos de uma forma, podemos dizer, com insensatez, ou quando a gente vive no erro, ou a gente está no pecado, algo ou com um comportamento ou situação que gere uma consequência, né, de dor, de morte, de sofrimento, os nossos pais não se agradam, eles entristecem e sofrem conosco. E assim como eles não se agradam, jamais o Senhor se agradaria. Então, essa é a riqueza que o Senhor nos deixa, que é a palavra dele cheia de instruções e direções e exemplos e advertências para que a gente possa seguir e agir conforme o bom legado, conforme os bons valores, e não se perca e nem entre em caminho de dor, e nem de sofrimento, e nem de morte, nem de pecado. Continuando ali já mais para o verso 2, a gente tem um conselho mais profundo, né? Mais profundo no sentido de que tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é daqui dessa terra, é só exatamente isso. O que eu quero dizer? Terreno, porque esse não é o bom tesouro do coração, esse não é o tesouro real, não é a riqueza verdadeira, né? Não é o tesouro que a alma considera, tem como boa, não é um tesouro de bom viver, é o tesouro dos céus, que é de fato o tesouro verdadeiro, a riqueza verdadeira, é a verdade. Esse de fato, nosso verdadeiro tesouro, é a verdade que está em Jesus. Então, riqueza, prosperidade, tesouro, coisas que nós devemos buscar e nos preocupar em aprender e reconhecer e perseverar, é exatamente como viver em Jesus, aprender em Jesus, reconhecer Jesus e perseverar em Jesus. É uma
uma sinalização, uma instrução para que a gente realmente relembre que valorizar todas as coisas dessa terra com excesso de zelo não é o nosso propósito, não é por aquilo que nós vivemos, não é para isso que nós vivemos e nem nascemos, porque todas essas coisas se perdem, acabam e todas as nossas energias gastas exatamente em tudo aquilo que é da terra é energia gasta erroneamente, mas tudo aquilo que nós gastamos em energia, né? Buscando, aprendendo, reconhecendo e perseverando em Jesus, é em detrimento da vida eterna. Então não tem prazo de validade e expiração para essa riqueza. É uma construção da nossa vida eterna com o Senhor. E esses conselhos que estão aqui no capítulo 10, eles são como se fossem uma teia de bons conselhos que vão se completando. Por exemplo, no verso 3, Salomão ali declara que o Senhor ele não desampara o que se chama justo. Então veja, se você conhece o bom caminho e você age como você anda no bom caminho, você não só agrada, assim como você agrada aos seus pais e eles reconhecem em você o bom legado, assim também é o Senhor que reconhece em você um bom filho e um bom legado, porque você está seguindo a palavra dele, e o contrário também é verdadeiro. E aí ele nos exorta que, vivendo e conhecendo e persistindo no caminho dele, a valorização, o que nós devemos realmente valorizar não são as coisas dessa terra, nem o que se come, nem o que se bebe, nem o que se veste. Não é não produzir, não estudar e não aprender, mas não colocar isso no centro do coração como o mais importante. E aí o verso 2 ele fala sobre isso e vem dar essa instrução para que a gente fique atento onde estão os nossos verdadeiros tesouros. E no verso 3 ele mostra como consequência, como se fosse uma teia mesmo, hein? Ali interligado, que, né? Ele não desampara aquele que se chama justo. Quem é esse justo? Não é o justo, ninguém é exatamente justo na terra por si só, bom por si só. Na verdade, não existe, a palavra diz, ninguém na terra que seja assim pura e simplesmente sozinho, mas todos podem ser e são em Jesus. Então, o justo é aquele que foi justificado em Jesus. Então, retomando a consequência desses versos e a riqueza do ensinamento interligado que o Senhor está dando para a gente, né? Sendo o Senhor justo e santo, ele socorre a todo aquele que é justo nele, que crê nele, que busca, que persiste, que valoriza tudo aquilo que é dele. E aí coloca-se também pela justiça que é o Senhor, que, né, ele rechaça toda necessidade, toda aspiração dos que são e agem com perversidade. Porque nós sabemos que todos aqueles que agem com maldade, com perversidade, eles não desejam coisas boas, eles desejam perversidade. Eles se alimentam de perversidade, né? E o que persevera, o que persiste, né? Uma vez mais, Provérbios, ele chama a nossa atenção e aconselha, né? Mais uma vez ali, continuando na sequência dos versos, ele chama a gente a perseverar, a persistir e nos abre os olhos uma vez mais para o perigo e a vergonha que é a preguiça, porque é justamente a vida com o Senhor, é exatamente isso, é perseverar, é persistir, é um dia de cada vez. Parece um pouco óbvio o que eu vou falar agora, mas todos nós sabemos que existe uma cultura muito difundida hoje em dia, que é ser o máximo possível fazendo o mínimo possível. A riqueza instantânea, a forma rápida de ser rico, a forma rápida de ser famoso, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. É o sonho de muita gente simplesmente acordar e pronto, tudo já está resolvido, todos os problemas solucionados e tudo aquilo que está faltando está abundando. Mas a palavra aqui já nos ensina qual que é a verdade e qual que é a ilusão. Aquele que é displicente, aquele que é indisciplinado, aquele que é preguiçoso, ele empobrece, diz a palavra, né? E o diligente prospera. E isso a gente pode levar para todos os aspectos da nossa vida, porque a diligência, o zelo, a observação, a disciplina, ela pode ser aplicada em qualquer esfera das nossas vidas, né? A constância, ela pode ser aplicada em qualquer esfera das nossas vidas. E é ela que traz realmente o efetivo resultado. A Bíblia, ela explica a si mesmo, pela graça de Deus, né? E que revela a nós versos e mais versos para que a gente aprenda. Eu digo para você que sobre esse assunto de preguiça, que é considerado uma vergonha na palavra de Deus, e ela é uma vergonha realmente,
Existe um verso lá no livro de Provérbios, ainda no capítulo 19, versos 15, que diz assim, que a preguiça ela faz cair em sono profundo e a alma indolente padecerá de fome, porque a preguiça ela não produz nada, né? Então, o resultado dela vai ser absolutamente nada, né? E a pobreza, a falta de recursos, a depreciação, né? Porque é um tempo gasto em produzir nada, então não tem como isso resultar de alguma coisa. Provérbios 13:4 diz assim, que a alma do preguiçoso, ela deseja, mas ela não alcança coisa nenhuma. Mas a alma dos diligentes se fartam, daqueles que produzem, se empenham, se esforçam, tentam e não desistem. E Provérbios também, capítulo 21, verso 5, diz que os pensamentos do diligente, eles tendem só para a abundância, mas os de todo apressado tão somente para a pobreza. Porque é tudo aquilo que falta, se a gente for parar para pensar nesse verso, né? O apressado, ele só se preocupa no que falta agora. Mas o diligente, ele está construindo passo a passo e se preocupando com esse passo a passo. O foco dele está no longo prazo e na persistência. Como se o Senhor deixasse extremamente claro para a gente quer e o que Ele quer que a gente entenda. Né? Também no verso 5, que aos olhos do Senhor, a preguiça ela é uma das maiores vergonhas. Ser preguiçoso quando tem um trabalho a fazer é digno de vergonha. Mais vergonhoso ainda é aquele que crê no Senhor Jesus e se recusa, por exemplo, a trabalhar em prol do Evangelho, seja de qual forma for. Então, prestamos atenção e prestemos atenção. O Senhor, ele não tem prazer naquele que tem uma tarefa, tem um chamado, tem uma oportunidade, tem um campo de trabalho e simplesmente, por preguiça, não age, não faz, se omite. O Senhor não tem prazer nesse tipo de pessoa, nesse tipo de comportamento e de atitude. Então, prestemos atenção às palavras de Jesus, porque Ele quer que nós trabalhemos com Ele pela salvação do mundo. E esse é o convite que a gente recebe e que muitos de nós aceitam. Não foi para seguir Jesus e, de repente, milagrosamente se tornar próspero e extremamente abençoado, ou ainda o contrário, para ser extremamente miserável e negar tudo aquilo que tem nessa terra e não aproveitar nenhum tipo de prazer ou de alegria e viver em constante sofrimento. Não é sobre os extremos, mas é sobre crer e falar do que se crê, que é a verdade que liberta, que é Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 9, versos 37 e 38, diz assim: Então disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, ou seja, o campo de trabalho é realmente grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, o Senhor Jesus nos ensina, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. É do Senhor que vem o socorro e a ajuda para trabalhar cada vez mais em prol do Evangelho. É do Senhor as ferramentas, é do Senhor o campo e é do Senhor também a provisão de trabalhadores. Então veja, não é que exista um convite do Senhor Jesus para que você só venha até Ele e seja abençoado. Não, é venha até Ele e trabalhe junto com Ele. E se mantenha trabalhando junto com Ele. Não somos chamados para ficar quietinhos. Não somos chamados para ficar disfarçados, somos chamados para nos manter em movimento pelo Evangelho. E a gente pode observar até aqui, nesses versos, que quando a palavra ela declara no livro de Provérbios, né, que a boca fala do que o coração está cheio, praticamente completa aqui o verso 7, o coração a gente tem que relembrar que na verdade não é o coração que bombeia sangue, é o coração mente. E quando a nossa mente, relembrando um texto que a gente já fez essa observação, né? Quando a mente ela é abençoada e ela se preenche de bênçãos, ela se preenche de bênçãos porque assim ela busca. E ela se preenche de bênçãos e ela é abençoada e ela fala de bênção. É uma retroalimentação, pensar, ouvir, falar, sentir. Mas o que está disposto à perversidade, ao mal, a boca é uma ferramenta de violência e de malignidade, porque o pensamento é em violência, o pensamento é perverso, os sentimentos se tornam perversos, tudo aquilo que é visto com perversidade. Não tem como a boca não declarar com malignidade, com não ser com violência, a não ser com perversidade.
Provérbios capítulo 10, verso 11, exatamente fala sobre isso, que a boca do justo, justificado em Jesus, é fonte de vida, mas a violência, ela cobre a boca dos perversos. E aí, continuando, no verso no sequente, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Isso é sobre ser reconhecido, ser identificado. E ali mais para baixo, no verso 8, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado, que é a ira de quem não sabe compreender que a crítica ela é uma forma de bênção, porque ela é o caminho de correção, ela é a ferramenta de correção. E a importância daquele que crê em Jesus aprender, sim, e a se esforçar. E a se esforçar a receber as críticas da melhor maneira possível. Porque o que é insensato, ele é altivo, ele é arrogante. Então, quando ele é criticado, ele rejeita, ele debate, ele discute, ele se enerva, ele fica irado, porque ele se coloca nessa posição de que ele não precisa ser criticado ou que tal pessoa é inferior e não pode criticá-lo porque ele é grande, ele é sábio, ele é forte e não precisa aprender coisa alguma. Então, é nós exercitarmos e ver que a palavra diz que o sábio de coração, né, é ter humildade a aprender e apreender a instrução para as nossas vidas. E no nosso verso derradeiro, que é o verso 9, diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que eu gostaria de fazer para você, a leitura de um trecho que está ali no livro de Isaías, no capítulo 33, como uma explicação, como uma referência a esse verso. Capítulo 33 de Isaías, versos 15 e 16, que diz assim: que o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Percebe cada atitude? Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. É entender a diferença do certo para o errado no Senhor e se reservar e se separar conforme a palavra determina e declara como bem proceder, como a doutrina declara como retidão no Senhor. Então, caminhando observando a palavra do Senhor, invariavelmente seremos separados, seremos de uma forma até que natural segregados. Né? E aí no verso 16 o Senhor fala que este habitará nas alturas, porque esse será reconhecido do Senhor como dele, será reconhecido do Senhor como dele. Mais importante do que ser importante no nosso tempo querido, bem considerado e participativo, é ser correto e ser sincero na presença do Senhor, sincero na busca pelo Senhor, sincero no aprendizado da instrução do Senhor, sincero na alimentação da força e do poder do Senhor, sincero de reconhecer que o conhecimento e o entendimento pertencem a Ele e Ele concede, sincero por reconhecer que somos pequenos e falhos e ainda assim há nele tudo aquilo que nós precisamos e Ele concede para que nós possamos viver. Porque de tudo isso que eu disse, a verdade, mais uma vez, é essa. O Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E por isso esses conselhos vivos, para que a gente tenha instrução de forma suficiente para entender como prosseguir, como resistir e como persistir, e muitas vezes superar tudo aquilo que acontece nos nossos dias, até que a gente alcance a vida eterna. Eu espero sinceramente que essa palavra aqui tenha sido uma bênção para você nessa noite. Eu agradeço a sua companhia até aqui, mais uma vez, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira de feriado, né, dia 7 de setembro, a gente vai fazer mais algumas reflexões sobre a continuidade dos versos do capítulo 10 do livro de Provérbios. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui.
Deus te abençoe.